Eu vou ler Atos capítulo 10, versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais come essa coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Até aqui, nós lemos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pastor. Hoje de manhã eu estava tomando café, né? Depois de tomar café, um jovem veio me perguntando, né? O pastor, eu conheço um amigo, ele tem 18 anos, mas ele tem um corpo bem forte, com um monte de músculo. E corpo assim, assim, ele estava com uma inveja, né? Porque ele também gosta de fazer jiu-jitsu e academia. E ele me perguntou nessas coisas. E eu falei para ele: Ô, Cristiano, se nós morrermos, nosso corpo vai para onde? Nosso corpo vai vai voltar à terra. E o nosso espírito vai para onde? O nosso espírito vai para o céu. Então, esse corpo é por enquanto nessa terra como se fosse uma embalagem. E depois nós morremos, nós deixamos essa embalagem e só nosso coração, nosso espírito vai para o céu. Então, se a embalagem bonita vai para o céu, não. Embalagem é embalagem, nada mais. Mesmo que tenha corpo bonito, forte, saudável e corpo de jovem, mas se nós morrermos, esse corpo vai se tornar toda a terra. Mas nosso espírito, somente o espírito vai ficar diante de Deus. Então, tem que ter bom corpo. Sim, se tiver bom corpo é bom, mas importante é corpo ou espírito? Qual é mais importante? E esse rapaz, é mesmo, pastor? Esse corpo é, por enquanto, nessa terra, como uma embalagem do nosso espírito. Não é verdade? Essa embalagem é mais importante ou o conteúdo mais importante? Conteúdo. Uma vez, né, eu escutei. Você já... Eu vou dizer um pouco, tá? Uma vez eu escutei uma história. Um homem, ele entrou aonde? Agora é comum, né? Mas naquela época recém surgiu aquela caixa eletrônica onde
saca dinheiro, né? Onde tira dinheiro. Por que ele entrou? Porque ele estava com dor de barriga. Ele estava procurando onde pode fazer cocô, só que não tinha nenhum banheiro na rua. E ele procurando, ele entrou, porque não sabia o que era. Porque naquele lugar não tinha ninguém e ele entrou, porque era de noite. E depois ele, lá no canto, fez cocô, em cima de jornal. E assim ele recolheu esse cocô com jornal e depois, e do lado tinha um saco, né? Ele colocou no saco e ele saiu. Só que, como ele saiu da caixa eletrônica, antes de sair, ele ficou olhando, né? E assim, quando não tinha ninguém, ele saiu. E ele ficou procurando, cadê lixo? Cadê lixo? Ele queria jogar esse cocô. Só que lá no canto, na esquina, de repente uma moto, essa moto estava vindo para ele. E de repente, esse moto passou do lado desse homem e pegou esse saco. E esse homem de moto, ele pegou e já percebeu, bem pesado, que legal, tem um monte de dinheiro. E ele, com moto, e ele foi embora. E esse homem que perdeu esse saco também ficou assustado. Ué, quem pegou esse cocô? Só que aquele homem de moto, ele sabia ou não o que tinha dentro desse saco? Ele não sabia. E ele levou. Porque ele pensou que isso era o quê? Cocô, né? Então, ser humano tem duas coisas. Tem essa carne, como esse corpo, também tem espírito. A Bíblia diz que ser humano tem carne e espírito. Só que muitas pessoas cuidam de sua carne, mas não cuidam do seu espírito. E querem saber se vai ter uma doença ou boa saúde. Mas não querem saber se meu espírito vai para o céu ou para o inferno. Vai ser bênção ou maldição. Porque não tem interesse. E eu falei para esse rapaz, esse jovem que mora na igreja, o cristiano, o que mais importa na nossa vida é espírito. Essa carne um dia vai se tornar pó da terra, mas nosso espírito, somente ele pode entrar no céu. Então, o que tem que cuidar? Tem que cuidar do seu espírito. Então, hoje em dia, não só esse rapaz, muitas pessoas, e ainda nessa quarentena também, só querem cuidar da sua carne, mas não sabem cuidar do seu espírito. Mas eu agradeço muito porque nessa manhã nós podemos compartilhar junto, né, com todos vocês na palavra de Deus. Então, vamos ler uma palavra. Vamos ler. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Eu vou ler. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A Bíblia disse, na Bíblia tem muitas fés. Fé para ser curado, fé para andar sobre o mar, fé para fazer milagre, fé para falar dom de língua, fé para curar, fé para falar uma profetização. Na fé tem vários tipos de fé. Só que entre todas elas, o que era maior? E que é o fim da fé? As pessoas têm fé na cura, ou para ser bem-sucedido, ou para ganhar dinheiro, para casamento, tem fé. Mas
muitas pessoas não têm fé na... O quê? Fim da vossa fé. Qual é o fim da vossa fé? Salvação da vossa alma. Muitas vezes vão para a igreja. Eu creio que Deus vai resolver meu problema. Eu creio que Deus vai trocar essa situação. Eu creio que Deus vai me conceder dinheiro, casamento, prosperidade. Mas muitas pessoas não têm certeza da salvação. Só que a Bíblia fala que é o fim da fé? A salvação da vossa alma. É a salvação da vossa alma. Isso é mais importante. Por isso, muitas pessoas, mesmo que indo à igreja por 5, 10, 20, 30 ou até sendo pastores, muitas pessoas não têm certeza da fé sobre salvação. Ou tem gente que nem sabe o que é a salvação. Mas o que nós temos que saber e o que nós temos que aprender? Se é cristão e se é ser humano, todo mundo tem que ter essa fé da salvação. Isso é mais importante. Por isso, tem gente que fala, eu não sei se eu morrer vai para onde. Só Deus sabe, eu não sei. Tem gente que fala assim, por quê? Por não ter certeza da salvação. Só Deus sabe. Mas, se é cristão, na Bíblia, nós temos que aprender sobre o quê? Sobre salvação. Isso é mais importante. Tá? Hoje nós lemos sobre Atos capítulo 10. Esse livro de Atos capítulo 10, Deus está explicando claramente sobre a fé da salvação. Porque muitas pessoas não sabendo como pode ser salva pelas obras. Se eu fizer bem, Deus vai me abençoar. Muitas pessoas, por não conhecer a verdade da salvação, pensam assim. Mas, aqui, vamos primeiro Atos capítulo 10, versículo 1 e 2. Hoje nós estamos lendo sobre um homem chamado Cornélio. Sabe, né? Tá, então, vamos ver quem é Cornélio. Atos, capítulo 3, versículo 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Esse Cornélio, ele era o quê? Centurião. Ele comandava no exército como chefe de 100 soldados. Ele era bem, o quê? Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Então, esse Cornélio, ele tinha piedade, fidelidade, e também ele era o quê? Temente a Deus com toda a sua casa. E também ele ajudava pobres, dando esmolas, e também orava a Deus. Então, pelas obras, aparentemente, ele era bom crente, fiel, piedoso. Ele era parte verdadeiro crente. Só que, irmãos, quem não sabe o que é salvação, pensa que isso é salvação. Porque ele era piedoso, todo dia orava, todo dia lia a Bíblia, todo dia jejuava, e também ajudava pobres. E também ele era temente a Deus. Não só ele, com toda a sua casa. Então, todas as pessoas falaram, Cornélio, ele é grande servo de Deus. Ele tem fé. Ele tem Deus. Ele é verdadeiro crente. Homem de Deus. As pessoas falaram assim. Só que as pessoas falaram, mas Deus não falou assim. Porque muitas pessoas pensam que isso é salvação. Eu era drogado. Eu era ladrão.
eu era malandro, mas eu me converti. Agora eu não, mas agora eu sou crente. Eu estou orando, estou lendo, estou pregando, estou fazendo boas obras. Porque eu aceitei Jesus. Muitas pessoas pensam que isso é salvação. Assim como esse Cornélio, ele era o quê? Italiano. Ele é o quê? Italiano, Italiano era judeus ou gentios? gentios. Gentil. Sendo italiano, ele se converteu. E começou a acreditar em Deus que só os judeus acreditavam. Mas ele acreditava, servia, orava a Deus. Ele tem fé. As pessoas pensaram. Mas a Bíblia diz que ele é pecador. Ele não é salvo. Hoje em dia tem muitas pessoas indo para a igreja. Se tiver piedade, fidelidade, se louva, se canta, se oferta, pensa que isso é salvação. Hoje em dia também, por não conhecer fé da salvação, o fim da vossa fé, muitas pessoas pensam que isso é salvação, assim como esse Cornélio. Pessoal, se essas obras pudessem nos salvar, então nossa salvação poderia ganhar através das obras. Tá. Eu vou uma palavra. Em Galatas capítulo 2, verso 21. Galatas 2, 21. Tá para enxergar? Sim. Tá, então vamos ler já. Não anula a graça de Deus, de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Em vão. Tá. Esse Cornélio, ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. E ele orava, jejuava, também ele ajudava pobres. Pelas obras, ele não tinha nenhum defeito e nenhum problema. Não é? Se esse Cornélio recebeu salvação desta maneira, Jesus não precisaria vir e morrer na cruz. É verdade? Verdade, pastor. Porque salvação é o quê? O que é salvação da nossa alma? Nosso coração é pecador. Só que quem tem pecado ainda não é salvo. O que é salvação? Salvação é remissão dos pecados. Por isso, mesmo que seja pastores, anciãos, bispos ou presidente de uma congregação, mas se tiver pecado no coração, ainda não é salvo. Assim como esse Cornélio. Cornélio não é falso, não é hipócrita. Ele era bem fiel e piedoso e temente a Deus. Orava, jejuava, esmolava. Aparentemente ele era perfeito, mas ele não era salvo. Por quê? O que faltou para ser salvo? O coração dele ainda era pecador. Porque ainda tinha pecados. Por isso, nós lemos, Deus mandou Pedro para a casa de Cornélio. Porque Cornélio não conhecia o verdadeiro evangelho para receber a salvação. Por isso, Deus mandou esse Pedro para a casa de Cornélio. Entenderam? Sim. Tá. Então, hoje em dia também, muitas pessoas pensam, eu estou louvando, estou cantando, estou orando, estou jejuando, estou ofertando, estou me sacrificando, estou vivendo pelos pobres. Muitas pessoas pensam que isso é salvação. Mas
se isso for salvação verdadeira, então, na Bíblia, Deus não precisaria mandar Pedro para Cornélio. Então, o que faltou para essa salvação? O que faltou? Por que Deus enviou Pedro para Cornélio? Porque Cornélio ainda não conhecia fé da salvação. Por isso, Deus mandou Cornélio. Só que, hoje nós lemos, antes de mandar Pedro para a casa de Cornélio, Deus mostrou uma coisa no sonho dele. Esse Pedro estava com fome e estava esperando. E tinha um tempo. E ele queria orar. Porque ele orando, ele cochilou. Sabe, né? O Mike sabe, né? Orando. Cochilando. E no sonho, o que aconteceu? No sonho, ele, né? De repente, lá no céu, apareceu um lençol. E quando ele olhou dentro do lençol, o que tinha? Animais imundos. Vocês gostam de porco, né? Sim. Eu também adoro. Só que muçulmanos, judeus, lá no Oriente Médio, ninguém come porco. Por quê? Porco é animal imundo. Eles nem querem. Uma vez, né? Tinha uma comida para cozinhar. Uma senhora colocou aquele gordura de porco. Pessoal, os judeus quase mataram essa senhora. Só para fritar, para ficar mais gostoso, ela colocou uma gordura de porco. Eles ficaram muito bravos. Não coloque gordura de porco. Imundo! Eu nunca comi essa gordura de porco. Imundo! Eu não vou comer. Porque ia me matar. Por tua causa, eu quase entrei no inferno. Hoje em dia também, os judeus não comem porco. Mas para nós, é bom. Gostoso, né? É bom também porco. Carlos, adora, né? Eu sei. É bom. Se tem essa quarentena, vamos comer junto, tá? Vamos comer junto. Tá bom. Então, esse Pedro também, ele nunca comia. Desde nascer até então, ele nunca comia carne imunda, porco. Só que, no sono, o que desceu? Desceu o lençol, e o que tinha dentro de lençol? Tinha animais imundos, como porco. E depois, o que Deus falou para Pedro? Pedro, mata e come. Pedro, mata e come. O que Pedro respondeu? O Senhor, eu nunca comi na minha vida. Eu nunca comi essas coisas imundas. Eu não vou comer. E lençol desapareceu. E depois, mais uma vez, desceu. E Deus falou mais uma vez, Pedro, mata e come. Não! E terceira vez, de novo, desceu o lençol e Deus falou, Pedro, mata e come. Senhor, eu não vou comer, porque isso é imundo. Animal imundo, carne imunda, coisa imunda. Eu jamais como. Não vou comer, não quero comer, porque isso é imundo. Tá, o que Deus falou? Tá, vamos ver. Aqui. Versículo 11. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era
baixado a terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Pedro, ele comeu ou não? Não. Ele queria comer ou não? Não. Deus falou: Pedro, mata e come. Mata e come, Pedro. Mas ele falou o quê? De modo De nenhum. modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. E 15. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considereis comum. Mas, segunda vez e terceira vez, Pedro não matou e nem comeu. Mas, por que Pedro não queria comer? Porque ele pensou que isso era o quê? Imundo. Comum e imunda. Comum e imundo. Uma coisa comum e imunda. Ele pensou assim, não é? Mas o que Deus falou? Pedro, isso é coisa imunda. Isso já é limpa, já é purificada, já é boa, já é santa. Ao que Deus purificou, não considereis comum. Pedro, pode comer. Você pensava que isso era coisa imunda, né? Mas não é mais imunda. Isso já é coisa purificada, limpa, boa. Pode comer. Por quê? Deus já purificou. Então, não considere comum e imundo. Tá. Então, no coração de Deus, aquele objeto que desceu no lençol era o quê? Coisa imunda ou coisa purificada? Purificado. Purificada. Coisa imunda ou coisa limpa? Limpo. Coisa limpa. Deus falou o quê? Ao que Deus purificou, não considereis comum. Deus já purificou ou não? Já purificou. Irmãos, o que quer dizer? No coração de Pedro, ele jamais fazia o que ele não gostou, pelo seu conceito. O que ele aprendeu, como ele fazia, esse conceito acaba rejeitando o que Deus queria dar. Deus queria conduzir Pedro para pregar o evangelho para um italiano. Porque até então, Pedro só estava pregando em Jerusalém e para os só judeus. Só que Deus queria que esse evangelho se espalhasse para outras cidades e para gentios e outros países continuamente. Por isso, Deus, para utilizar Pedro, Deus queria trocar conceito de Pedro primeiro. Ou senão, Pedro nunca ia para casa de Cornélio. Deus queria salvar esse Cornélio. Deus queria utilizar Pedro. Só que Pedro só fazia o que ele gostou. E o que ele não gostou, jamais queria fazer. Porque ele só queria pregar o evangelho para os judeus. Mas, irmãos, Deus queria salvar os judeus ou todo mundo? Todos. Deus queria salvar todo mundo. E Deus queria que esse evangelho se espalhasse e anunciasse até confins da terra. Por isso, Deus queria utilizar esse Pedro para pregar o evangelho para muitos gentios. Quem era o primeiro gentio? Primeiro justo gentio? Esse Cornélio. Só que, como Cornélio recebeu salvação? Pelas obras? Não. Cornélio, ele era piedoso e temente a Deus. E ele orava a Deus, jejuava. Mas ele ainda era pecador. Por isso, Deus, para salvar esse Cornélio, mandou Pedro. Por isso, no sonho, Deus quer trocar conceito e pensamento de Pedro primeiro. Por isso, hoje, falou o quê? Deus falou para Pedro, no versículo 15, ao que Deus purificou, não considereis
comum. Então, Deus já purificou ou não? Sim. Então, no coração de Deus, aquele animal é imundo ou limpo? Limpo. É? Então, Pedro para comer? Sim. Para Deus, era o quê? Limpo ou imundo? Limpo. Era limpo. O que quer dizer? Hoje em dia também igual. Deus já nos perdoou pelo sangue de Jesus. Na cruz, o sangue de Jesus foi derramado para perdoar todos os nossos pecados. Então, o que Deus já purificou, o que Deus já perdoou, hoje em dia muitas pessoas ainda consideram que eu sou pecador, eu sou imundo, eu sou fraco, eu sou sujo, eu sou pecador, eu tenho pecados. Ao que Deus purificou, não considere-se comum. Até então, Pedro pensa o quê? Isso é coisa imunda, não vou comer. O que Deus queria fazer? Deus queria trocar o coração de Pedro. Hoje em dia também igual. O que Deus perdoou, o que Deus purificou, o que Deus já remiu. Então, como nós temos que considerar? Purificar. É? Limpo, purificado. Nós temos que considerar que eu sou limpo, purificado. Limpo, purificado, lavado, remido, perfeito, santo. Amém? Amém. Amém. Por isso, quem pode entrar no céu? Quem pode ser guiado por Deus? Quem pode andar com Deus? Quem pode ser utilizado por Deus? Quem aceita e crê nessa palavra de Deus? Ao que Deus purificou, não considereis mais como. Amém? Amém. Então, vocês nasceram como pecadores, viveram como pecadores, mas pelo sangue de Jesus, nós fomos perdoados, nós fomos purificados, nós fomos remidos, nós fomos santificados. Então, quem nós somos? Nós somos purificados, justos, santos, lavados, remidos. Amém? Amém. Deus está nos falando, ao que Deus purificou, não considereis comum. Deus já aperfeiçoou. O Mike, Deus já aperfeiçoou. Não considereis comum, imperfeito e fraco. Entendeu? Deus já purificou. Você está sujo ou está limpo? Limpo. Deus está falando. Ao que Deus purificou, não considereis comum. Irmãos, quem somos nós? Santos. Quem somos nós? Santos. Se Deus já nos purificou, Sim. então quem somos nós? Limpos, santos, Limpos, justos. perfeitos. Irmãos, olha. Quando o filho pródigo voltou ao pai, o pai já perdoou o pecado do seu filho ou não? Sim. Sim. Esse filho pródigo, como ele pensava? Eu pequei contra o céu e diante do meu pai. Meu pai não vai me aceitar. Ele vai me rejeitar, ou ele vai me prender, ou vai me matar. Então, eu não tenho coragem de voltar à minha casa. Como filho, tá? Então, eu vou pedir para meu pai. Pai, me aceite. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu posso entrar na sua casa como um dos trabalhadores? Eu não vou trabalhar no campo? Por favor, me deixe. Eu estou com fome. Eu não posso comer na sua casa. Mas o que o pai falou? O que o pai fez para esse filho? Ô filho, eu já te perdoei. Traga bem roupa, sandália, anel e mata nobre cevado. Vá fazer banquete.
Vamos nos regozijar. Eu achei meu filho perdido e morto. Ele é meu filho. O pai cobrou o pecado deles. Repreendeu? O pai já perdoou. Já perdoou. Pai aceitou como filho. Sim ou não? Sim. Hoje em dia também, nós partimos de Deus e cometemos muitos pecados. Por causa disso, muitas pessoas não têm coragem de voltar a Deus. E não têm coragem de viver como filhos. Irmãos, quem vive como filho e quem vive como escravo é totalmente diferente. Sim. Quem vive como escravo não tem nenhuma liberdade. Mas quem vive como filho, tem liberdade. Não é? Amém. Vocês acordam cedo ou tarde. Vocês erram. Mas se seu filho não repreende, não expulsa, tá? Toma café. Ô, filho, toma café. Que horas são? Já é 10. Você acorda essa hora? Tá louco? Mas se filho, vocês expulsam ou aceita tudo? Aceito. Né? Aceita tudo. Nossa salvação não veio da obra. Nossa salvação é de graça. Pela graça sois salvos. Amém? Amém. Está falando, ao que Deus purificou, não considereis comum. Amém? Então, irmãos, Deus já nos purificou pelo sangue de Jesus? Sim. É? Então, Sim. quem somos nós? Né? Quem somos nós? A Bíblia disse em Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Glória de Deus. Não é? Sim. Todos pecaram, é verdade. Mas 24 que está escrito, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, 24 está escrito, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, o que é verdadeiro coração de Deus? Deus queria nos amaldiçoar? Não. Não. Por quê? Quem nos purificou? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Como ele nos purificou? Pelo sangue de Jesus. Amém? Amém. Sim. Tem gente que fala assim, o pastor, eu sei que Jesus lavou nos pecados, mas se nós cometermos pecados novamente no futuro, o que vai acontecer? Muitas pessoas têm essa dúvida e por não entender essa parte, acabam falando que se eu cometer pecado, eu vou me tornar pecador de novo. Mas isso está errado. Por quê? Vamos ler Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, versículo 8 a 13. Acharam? Sim. Tá. Quem pode ler? Gênesis capítulo 9, versículo 8. Disse também Deus a Noé e a seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para
perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Tá, obrigado. Então, na época de Noé, Deus, vendo maldade dos homens, Deus queria julgar esses pecadores pelo dilúvio. Então, o que era julgamento de Deus? O que era o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Deus queria matar todos na água. Mas, vamos pensar, se Deus quisesse matar todas as pessoas, então Deus não daria nenhum caminho da salvação. Se Deus quisesse matar todos, Deus nem avisaria, Deus mandaria dilúvio para matar todos. Só que é julgamento de dilúvio? Na época de Noé, quem recebeu a salvação e quem não? O que é julgamento de Deus? Quem aceita a palavra de Deus e quem acredita na palavra de Deus poderá receber bênção e quem não acreditou recebeu maldição. Então Deus quer saber o que é julgamento de Deus. Você está crendo em Deus? Se crer, você vai ser salvo. Quem entrou na arca? Não é pessoa boazinha, não é pessoa fiel, não é pessoa bonitinha, não é pessoa inteligente. Pessoa que acredita na palavra de Deus, entrando na arca, recebeu salvação. Noé não era fiel. Muitas pessoas pensam que não era fiel. Não, Noé era bêbado, alcoólatra. Ele, pela lei, não poderia receber bênção e nem salvação. Mas, esse Noé e a família do Noé, total 8 pessoas entraram na arca e eles receberam salvação. Mas, mesmo que seja pessoa fiel, pessoa boazinha, pessoa bonita, pessoa inteligente, se não entrou na arca, então, morreu na água. Não é verdade? Quem morreu na água? Pessoa má? Ou pessoa que não acreditou? Pessoas que não acreditaram. Tá. Então, pessoal, o que é julgamento de Deus? Se Deus já julgou uma vez, então Deus não julga de novo. Não sei, aqui no Brasil também tem essa... Não sei, em português. Tem uma frase em coreano. No tribunal, se juiz julgar uma vez, depois não tem como mais cobrar. Sim ou não? Se juiz julgar e se esse homem, esse pecador, se ele pagar na prisão, então ninguém pode cobrar para esse homem pelo mesmo pecado. Sim ou não? Sim. Porque ele pagou pelo seu pecado, não é? Sim. Tá, igual. Sim. Pelo pecado do homem, quem pagou? Quem sofreu? Quem morreu na cruz? Jesus Cristo. Pessoal, esse Senhor Jesus Cristo, ele morreu pelos todos os pecados. Por isso, ninguém pode cobrar de novo. Não, ele morreu pagando pelos todos os nossos pecados. Tá, então alguém pode cobrar de novo? Ninguém pode cobrar de novo. Tá, na época de Noé também, Deus já julgou pelo dilúvio. Então Deus pode julgar de novo? Olha aqui o que está escrito. Versículo 11. O que está escrito aqui? Não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio. Nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Por quê? Já passou maldição. Já passou dilúvio.
Então, não terá mais, não haverá mais dilúvio, não haverá mais destruição, não haverá mais maldição, não haverá mais a morte, não haverá mais julgamento. Por quê? Deus já julgou. Sim ou não? Sim. Então, aqui em Êxodo capítulo 12, sobre a história de Páscoa também. Naquela noite, os judeus passaram sangue nas portas, nas ombreiras e vergas da porta, eles passaram sangue. Sim ou não? Por passar sangue, depois, maldição não entrou naquela casa. E essa maldição passou. Isso é Páscoa. Então, aqui também, porque maldição, dilúvio, a morte já passou. Então, não terá mais dilúvio para destruir a terra. Vai ter ou não? Não. Não. Não vai ter. Quem falou? Deus. Deus falou. Deus nos deu um sinal dessa promessa. Que é sinal? Deus nos deu o quê? Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Qual sinal? Arco. Porém nas nuvens o meu arco. Deus nos deu o quê? Arco-íris. Isso é uma promessa. Por isso, quando chove, ou antes de chover, no céu tem arco-íris. Porque aquelas pessoas que sobreviveram, né? Assim como 8 pessoas da família de Noé, eles já têm uma trauma. Deus é muito forte. Deus matou todos. E se Deus mandar mais um dilúvio, não sei o que vai acontecer. Mas se acreditar na promessa de Deus, pessoal, Deus já nos deu um sinal. Não terá mais dilúvio. Não vai ter mais dilúvio. Se nós olharmos arco-íris, nós podemos confirmar. Isso é o que promessa de Deus. Olha sinal. Olha no céu. O que tem? Arco-íris, né? O que quer dizer? Não terá mais dilúvio. Pessoal, não fique com medo. Não precisa se preocupar. Porque olha arco-íris. Deus não vai dar mais dilúvio. Fique em paz. Quem acredita no arco-íris, promessa de Deus, pode ficar em paz. Quem não crê na palavra de Deus, fica com medo. Hoje em dia, muitas pessoas pensam assim: Jesus morreu na cruz, mas pelos pecados que eu vou cometer, eu tenho que fazer alguma coisa. Por que pensa assim? Por não ter sangue de Jesus no coração. Quem tem sangue de Jesus no coração pode falar, pode pensar e pode crer. Não terá mais maldição. Quem recebe essa maldição por mim? Jesus Cristo. Ele já morreu por mim. Por isso, eu não vou morrer. Porque em meu lugar, Jesus morreu. Tá. Então, aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Vamos ler junto, 1, 2, 3, já? Não está vendo esse versículo? Não está aparecendo? Eu vou ler. Cristo nos vamos ler junto, 1, 2, 3, já? Cristo toda a maldição da lei, fazendo-se ele próprio em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que em madeiro. Olha, se não cumprir os mandamentos, o que terá? Se cumprir todos os mandamentos, vai ter bênção. Mas se não cumprir, vai ter maldição. Porque todos nós
por não guardar todos os mandamentos, nós temos que receber maldição. Não é? Sim. Porque quem recebeu nossa maldição? Jesus Cristo. Quem morreu em nosso lugar? Jesus Cristo. Quem tirou nossa maldição? Jesus Cristo. Se ele tirou essa maldição e se ele recebeu nossa maldição, então nós temos maldição ou não? Não. Nós não teremos maldição. Assim como Deus já julgou pelo dilúvio toda a maldade do homem. Depois julgar de novo? Não. Não. Tá. Irmão Mike, tá, vamos supor. Se Isabelle errou e você aprendeu, se você errar assim, eu vou te bater, tá? Por exemplo, ela ganhou nota 0. Se você ganhou nota 0, eu vou te bater, tá? Se você ganhou nota 10, eu vou te dar beijo. Só que ela ganhou o quê? Tá, vamos supor, tá? Se ela ganhou nota 0, como vai fazer? Vem cá, né? Vai castigar, não é? E depois, o que castigou, o que já julgou, pode julgar de novo? Não. Pode castigar de novo? Não. Não. Por esse pecado, por nota 0, ela já apanhou. Já. Então ela agora fica livre. Ah, eu já apanhei. Ô pai, Sim. tudo bem? Fica livre. Por quê? Já recebeu julgamento. Tá. Pelos nossos pecados, quem recebeu julgamento? Jesus Cristo. Quem recebeu maldição? Jesus Cristo. Quem morreu em nosso lugar? Jesus Cristo. Por isso, nós não teremos mais maldição. Glória a Deus. Amém. O que está escrito? Cristo nos resgatou da Maldição. maldição da lei. Sim ou não? Sim. Se ele nos resgatou, nós estamos na maldição ou não? Não. Nós não estamos mais nas maldições. Amém? Amém. Tá. Mais um. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 17. Vamos ler junto. 1, 2, 3, já? Acrescenta também em um modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. para sempre. Deus disse o quê? Eu já perdoei, eu já purifiquei, eu já tirei. Por isso, eu não vou me lembrar mais dos seus pecados e das suas iniquidades. Só até amanhã? Não. Não, para sempre. Sempre. Deus disse o quê? Para Sempre. sempre. Não terá mais maldição. Para sempre. Eu, de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Para sempre. Porque Jesus, ele perdoou todos perfeitamente. Para nos dar salvação da nossa alma. Crer nisso é o quê? Ganhar fim da fé. Amém? Por isso, Amém. que é remissão de Jesus Cristo. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Pecado. Porque ele purificou para sempre, Sim. eternamente. Não é verdade? Sim. Então, aqui mais um versículo, Hebreus capítulo 10, versículo 10. Vamos ler, 1, 2, 3, já? Nessa vontade vontade é que temos sido sido santificados santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Uma vez por todas. Olha, como nós podemos ser santos? Pelas obras? Não. Não. Hein? Não. Bíblia disse, mediante a oferta do
corpo de Jesus Cristo. Amém. Pelas obras, ninguém pode ter coragem de ser santos. Deus, sabendo que nós somos fracos, imundos, sujos, para nos santificar, Deus enviou Jesus Cristo. Não é verdade? Por isso, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Porque ele morreu na cruz e nós fomos santificados. Amém? Amém. Amém. Tá. Senhor Jesus, para nos santificar, quantas vezes tem que sofrer na cruz? Uma. Uma vez. Pessoal, assim como uma vez aquele dilúvio basta, acabou toda a maldição, todo o julgamento. Igual, Senhor Jesus também, uma vez, Ele nos santificou para sempre. Ele nos justificou para sempre. Ele nos purificou para sempre. Uma vez por todas. Amém? Amém. Amém. Por isso, na época de Noé também, Deus falou, não terá mais destruição, dilúvio e maldição nessa terra. Fique em paz, eu vou dar um sinal, arco-íris. Quem crê na palavra de Deus, olhando a arco-íris, pode ter paz. Olha arco-íris, olha arco-íris, olha arco-íris. Deus não vai julgar mais. Eu não vou ter mais julgamento, não vou ter mais maldição na minha vida para sempre. Por isso, as pessoas olhando sinal arco-íris podem ter paz. Hoje em dia também, como não podemos ter paz? Olhando ao sangue de Jesus e promessa de Deus, nós podemos ter paz. Nós erramos, nós temos defeitos, fraquezas, não é verdade? Mas Senhor Jesus morreu na cruz para perdoar, para purificar, para santificar, para remir todos os meus pecados. Por isso, eu crendo no sangue de Jesus, eu posso ter paz. Eu posso dizer que eu sou santo, justo e purificado. Amém. Hoje, Amém. lemos Atos. Deus enviou Pedro para Cornélio para salvar, explicando o Evangelho de Cristo. Nessa terra, não existe nenhuma pessoa que pode ser salvos pelas obras. Senhor Jesus é o único caminho, única porta, único Salvador. Sim ou não? Sim. Né? Pois, Galatas, mais uma vez, eu vou ler. Galatas 2:21. Não aluno a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, pegue-se que morreu Cristo em vão. Não é? Sim. Cornélio, ele era piedoso, ele orava a Deus, ele era temente com toda a sua casa, ele ajudava pobres, pelas obras, ele não tinha nenhum problema, mas ele não era salvo. Sim ou não? Sim. Se Cornélio fosse salvo pelas obras, então, Jesus morreu em vão. Então, Não é verdade? Sim. Toda pessoa só pode entrar no céu pelas obras de Jesus, pelo sangue de Jesus, pela cruz de Jesus. Não tem outro. Amém? amém. Por isso, para pregar o evangelho para Cornélio, Deus quer utilizar Pedro. Assim, pela primeira vez, esse evangelho foi para os gentios. Vocês são judeus ou gentios? Gentios. Gentil. Através de Pedro, esse evangelho começou a ser pregado para os gentios. Primeiro gentio justo era Cornélio. E depois, passando 2000 anos, esse evangelho chegou aqui no Brasil também. Amém. E para todos vocês também. Assim, nós também
podemos ser justos, salvos, somente pelo sangue de Jesus. Pelas obras, ninguém pode ser salvo. Somente Jesus Cristo. Ele é nosso Salvador. Só por Ele, nós podemos entrar no reino de Deus. Amém? Amém. Entenderam? Sim. Esse Cornélio, ele recebeu salvação, ouvindo a pregação de Pedro. Amém? Hoje em dia também, Deus está falando, ao que Deus purificou, não considereis comum. Vocês são imundos ou justos? Justos. Hein? Justos. Vocês são imundos ou santos? Santos. Vocês são imundos ou purificados? Purificados. Deus já nos purificou pelo sangue de Jesus para sempre. Amém? Amém. Amém. Amém? Amém. Amém. Obrigado. Hoje até aqui. Vamos orar e terminar.